ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 15. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, para que designeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto... fruto permanecendo, a fim de que tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto eu vos mando, que vos amei uns aos outros. Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti pela oportunidade que nos deste nessa noite de estar na Tua presença. Pai, assim como esses louvores têm falado ao nosso coração, que a Tua palavra agora encontre guarida em nosso coração, solo fértil, Pai querido, para que possamos, Pai, ter raízes profundas e possamos aplicá-la em nossa vida. É o que nós pedimos em o nome santo de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Podeis tomar o seu assento, mas com o espírito em pé, prontos para adorar ao Senhor, ouvir a palavra, aplicar na sua vida. Querido, nós vamos falar hoje um pouquinho, nessa série, nós vamos falar do apóstolo João, no qual nós lemos aqui João, filho de Zebedeu com Salomé, irmão de Tiago. Ele foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, que depois foram chamados por apóstolo, conforme nós podemos ver em Mateus 10. Quase com certeza é a mesma pessoa mencionada no Evangelho de João como sendo o discípulo a quem Jesus amava. João, quando escreveu, ele escreveu na terceira pessoa, o discípulo a quem Jesus amava. João 13:23, ora ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. Era a ceia, a última ceia em que Jesus dizia, alguém há de me trair. João estava ali junto ao mestre, e Pedro afoito. Não, Senhor, ninguém vai trair. Quem? Imagina, alguém vai trair o Senhor. Imagina, João, você que é mais queridinho do mestre, você que é mais amado do mestre, põe a sua cabeça aí no peito dele e pergunta quem é, porque eu tenho certeza, Pedro dizendo, não sou eu. Pergunta aí, você que é amado, pergunta quem é que vai te trair, quem trairia Jesus. O relacionamento de João era também percebido pelos demais apóstolos. João, o amor que Jesus tem, irmãos, o amor de Jesus, ele não é exclusivo. Mas João, ele soube se aproximar e receber mais desse amor do mestre. Ele soube desfrutar mais do amor do mestre. Ele soube ter mais intimidade, chegar mais perto. Ele se aproximara mais de Jesus para receber mais desse amor. E nisso eu quero refletir um pouquinho com os irmãos hoje sobre este relacionamento com o nosso Redentor. Esse relacionamento com aquele que nos resgatou, que nos tomou para si, que tomou o nosso lugar, e além de nos redimir, Ele também nos perdoou, Ele limpou os nossos pecados, Ele tomou as nossas dívidas e Ele nos redimiu a cada um de nós. Como está a tua e a minha proximidade com esse que nos amou dessa forma?
Nós éramos devedores e Ele foi e nos resgatou. E não somente nos resgatou, Ele também pagou aquela dívida. Eu tenho dito aos nossos irmãos que a redenção vai um pouco além, porque Ele tomou, além de tomar o nosso lugar, já não devemos mais, foi pago, a dívida foi paga. Isso é o amor de Cristo em nós. Você não precisa responder, mas pense comigo hoje, você já teve um diálogo não protocolar com Cristo? Protocolar que eu disse vamos orar, inicie uma oração, comece falando com o Senhor, ou antes do almoço, mas você já iniciou hoje uma conversa, um diálogo, não protocolar, mas iniciou uma conversa verdadeira, sincera com Cristo hoje, assim como João tinha essa liberdade. Esse amor, essa amizade do Senhor, ela é real. Nós não somos mais servos, hoje nós somos amigos. Barreira quebrada, Ele nos atende, Ele quer nos ouvir. Relacionamento é isso. Nosso objetivo de vida é nós parecermos mais e mais e mais a cada dia com Cristo. E a única forma de nós parecermos com Cristo é através do relacionamento para conhecê-lo melhor. E isso que nós temos que buscar. Nosso objetivo é a cada dia sermos parecidos com Cristo. E tem aspectos, irmãos, em nossa vida que precisam denunciar que somos seguidores de Jesus Cristo. O teu andar tem que denunciar, o teu falar tem que demonstrar, o teu agir tem que demonstrar, a tua forma de viver tem que demonstrar que você é próximo a Jesus Cristo, mais parecido com Ele. Em certos aspectos tem que te condenar no caso de uma perseguição. Esse é um deles, essa é uma deles. Você andando, a pessoa quando te vê, esse é servo de Jesus, o teu andar te denuncia. Deixar de um relacionamento protocolar e passar a viver um relacionamento sincero, esse é o nosso caminho como seguidores de Jesus. Falando deste então apóstolo, o apóstolo e seus outros dois sócios, né? João, ele é mencionado frequentemente nos evangelhos, junto com seu irmão Tiago, e os dois, por sua vez, são mencionados juntamente com Pedro. Eu tentava sempre encaixar, quando os meus filhos eram pequenininhos, eu tentava encaixar na musiquinha, né? Pedro, Tiago e João, e o Marquinho, mas não dava certo. Pai, é Barquinho, você está cantando errado. Não, mas não tinha jeito. Rapidinho eles pegaram e entenderam que era Barquinho, e os três, Pedro, Tiago e João, eles já se conheciam antes de se tornar os discípulos. Isso, eles eram sócios na pescaria, conforme Lucas capítulo 5 e o verso de número 10 traz isso daí. Mas provavelmente a mãe de João e Tiago, Salomé, era a mesma que se uniu a outras mulheres, então, para levar ungüentos ao túmulo de Jesus com o passar da sua crucificação. As mulheres serviam sim ao ministério de Jesus. Às vezes as pessoas querem barrar, sejam mulheres, sejam crianças, a obra de Jesus Cristo, ela é feita de forma integral. E de forma integral, as crianças são chamadas para perto de Jesus, as mulheres chamadas para perto de Jesus, os homens chamados para perto de Jesus, os mais experientes, a pessoa quer falar idosos, né? Mas os mais experientes, aquelas cãs brancas, eles são chamados mais perto de Jesus, assim como João, para ser mais perto, mais vigorosos, estar mais juntos com Jesus. E esses dois, Tiago e João, eles foram apelidados de Boanerges, o ímpeto, filhos do trovão, temperamento impulsivo. Eles tinham um compromisso também zeloso. Uma outra tradução desse Boanerges é justamente o parecer, demonstrar o zelo ardente, e que deve ser comparados então com tempestade e trovão. Mas Jesus e João tinham um relacionamento especial, profundo, pessoal entre eles. E é observado em várias passagens no próprio Evangelho. E nós vamos falar um pouquinho de João em específico.
João fazia parte do círculo mais íntimo dos discípulos que acompanhavam a Cristo em suas numerosas ocasiões. Veja, a profundidade da comunhão de Jesus com ele era claramente tão percebida que durante a crucificação, quando Cristo estava sendo crucificado, foi esse apóstolo João que Jesus virou para ele e disse assim: eis aí a tua mãe. Foi a João que Jesus Cristo dirigiu-se de maneira mais destacada quando apresentou Maria, falando assim: ó, cuida de Maria. E nós podemos ver em João 19, então a Bíblia diz que dessa hora em diante, o discípulo João recebeu a Maria em sua casa. João 19, 27, passou a cuidar dela. Era muita intimidade, era muito amor. João obedeceu imediatamente quando Jesus o chamou para segui-lo como discípulo, e é destacado como integrante desse pequeno grupo. Alguns eventos especiais na vida de Pedro, Tiago, João, já em sua formação, por exemplo, na cura da sogra de Pedro. Não vou fazer nenhuma maldade hoje, mas alguns dizem que Pedro ficou um pouco chateado com Jesus, mas isso na Bíblia não relata, tá, queridos? Ele curou sim, a sogra dele estava febril e Jesus curou, e a partir daquele momento, a sogra passou a servir ali aos discípulos. Um segundo momento é na filha de Jairo. Estava também Pedro, Tiago, João, andando mais próximos a Jesus. Irmãos, e um parêntese aqui é que Jesus estava indo atender simplesmente o administrador da sinagoga, um alto funcionário, um alto padrão executivo da sinagoga, e ele estava indo atender devido a sua filha estar enferma. Porém, uma mulher o tocou. Ei, escute, para Jesus Cristo não existe a hierarquia. Ele parou para atender aquela mulher. Ei, é somente tocar na hora dos vestidos e receber dele virtude. Ele não está preocupado com o teu conhecimento, ele não está preocupado com a tua posição social, ele não está preocupado com aquilo que você ostenta, ele está preocupado com a tua disponibilidade, o coração aberto e rasgado para adorá-lo, buscar a ele sinceramente e dizer: Senhor, eu preciso mais de ti, eu preciso mais da tua unção, do teu poder, do teu contato, do relacionamento especial. O que tu tens para mim? Qual é o centro da tua vontade para mim? Minha vida, Jesus. Isso só vem através da oração, do falar com Ele, da palavra, desse relacionamento especial. E um momento em que trouxe ainda muito mais experiência para esses três, em especial a João, foi no terceiro momento a transfiguração. Devemos entender como um momento muito especial testemunhado por João. Nesta ocasião, podemos ver isso em Mateus capítulo 17. Jesus juntou os seus discípulos mais chegados, esses apóstolos Pedro, Tiago e João, e subiu com ele para um alto monte, e lá diante dele, ele foi transfigurado. Os três evangelhos sinóticos, eles descrevem isso: Mateus no capítulo 17, Marcos no 9 e Lucas também no capítulo 9. Mas olha o que Mateus 17 diz assim: Jesus levou Pedro, Tiago e seu irmão João para cima de um monte alto e solitário, e enquanto eles observavam, o seu aspecto mudou de tal maneira que o seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas tornavam-se brancas, que faziam doer a vista. De repente Moisés e Elias apareceram e falaram com ele. Agora olha no verso de número 17, verso de número 5. Deus dizendo, através da voz de uma nuvem: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, obedeçam a ele. Com isso, verso 6, os discípulos caíram no chão com o rosto em terra, tremendamente assustados, apavorados.
aquele momento tomou a vida deles, eles passaram a conhecer mais ainda a Jesus, eles passaram a vivenciar mais Jesus, e não havia dúvida nenhuma, e acredita-se que esse monte era o Monte Hermon, e sem dúvida, afastar-se da cidade, para eles era buscar um pouco mais de sossego, a fim de que eles não fossem importunados pela multidão que cercava a Cristo. E avançando um pouco no entendimento desses 3 discípulos, e em especial João, diz sobre quem era Jesus. Olha só, para entender o que aconteceu na transfiguração, como é relatado nos 3 evangelhos, houve a confissão de Pedro, Jesus dizendo: Pedro, quem tu disses? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa transfiguração ensinou a João e aos outros 2 discípulos uma importante lição. Que lição é essa, pastor? Embora não parecesse correto ter um Messias que caminhava para a morte, não parecia ser correto o Salvador, porque até então eles entendiam uma reforma política, eles não estavam esperando a forma com que Jesus, eles pensavam no libertador da situação política, mas Jesus veio trazer o reino de céu, que hoje é manifestado através da sua vida. Onde você pisa, o reino de céu chegou, você é embaixador dos céus. Onde você chega, está chegando a presença de Deus. É este reino que Jesus veio manifestar na terra, e até então eles não tinham entendido, mas o Messias parecia não ser correto, o Messias caminhar para a morte, mas o que eles não sabiam é que era através da morte que Cristo, meu Messias, seria glorificado através dessa morte e ressurreição. A morte e a ressurreição haviam então de glorificar a Cristo. Jesus preparava os seus discípulos para o sofrimento da morte que ele passaria. Mostrava que seria apenas um curto tempo e que a sua verdadeira glória seria manifesta ao mundo. E aí vem João correndo e dizendo, Marcos 9:38, certa vez: mestre, nós vimos um homem utilizando o seu nome para expulsar demônios, nós o proibimos porque ele não é do nosso grupo. Mestre, tinha um homem lá fazendo a tua obra, mas ele não é do nosso meio, ele não faz parte aqui, ele não tem a nossa carteirinha, ele não está contido aqui no nosso meio. Jesus disse: não faça isso, não o proíbam, disse Jesus, porque ninguém que faça milagres em nome se voltará logo depois contra mim. Todo aquele que não é contra nós é por nós. É difícil João está caminhando com Cristo e ver outra pessoa fazer as obras também, e ele: não, peraí, isso aqui tem que ser do nosso ciclo. Às vezes nós achamos que as coisas só devem acontecer onde nós estamos, e aí deixa eu falar para ti, o Senhor nosso Deus, quando Ele olha para cá, Ele vê os seus filhos em telhados diferentes, mas todos filhos amados. Às vezes nós achamos que nós temos que ter o protagonismo. Ei, Deus não dá a sua glória a ninguém. A glória é de Deus, independente da pessoa que está executando. Nós somos apenas instrumentos que temos que estar afinados para exercer a vontade daquele que nos arregimentou para a obra. Então, temos que estar disponíveis, e é Ele que vai nos capacitando, transformando, usando, conforme nós vamos nos disponibilizando. E Pedro disse assim: João disse assim: não, mas ele não estava conosco. Ei, quem não é contra nós é por nós. Deixa o povo avançar e fazer a obra do reino de Deus. Deixa o povo levar adiante essa mensagem. Então, mesmo em sua posição privilegiada, naquele círculo mais íntimo, havia muitas coisas que João ainda não compreendia com relação à missão de Jesus. Outra questão ainda que passa com João: Jesus novamente prediz sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Marcos 9:31. Olha o que diz: a fim de gastar mais tempo com os seus discípulos, ensinando-lhes. Jesus nunca faz nada por acaso. Tudo que você passa na sua vida, o que eu passo na sua vida, tem um propósito, irmãos. Ele
pega as situações adversas e transforma para o seu bem. Você precisa crer, acreditar, entregar, buscar. Olha o 9:31, a fim de gastar mais tempo com seus discípulos, ensinando-lhes. Às vezes você não entende por que eu estou em uma luta desenfreada, por que eu estou passando por isso, porque repetidamente eu não consigo avançar. É porque você precisa se relacionar mais com Deus, e essa é a forma em que você tem que entender e captar que você precisa estar ligado a Ele. Você precisa de mais relacionamento, mais busca, mais oração, mais tempo devocional com Ele. Ah, pastor, eu não consigo avançar. Eu não estou avançando. É porque o Senhor está investindo tempo para lhe discipular. É isso, o Senhor, Ele investe tempo. E aí o verso de número 32 do capítulo 9 de Marcos. Porém, eles não entendiam e tinham medo de lhe perguntar o que Ele queria dizer. Jesus disse assim: eu, o Messias, vou ser traído e morto, e 3 dias depois voltarei a viver novamente. E os discípulos, esses 3 mais chegados, um deles inclusive, o que nós estamos estudando, deitava o rosto no peito. Ele tinha medo, ele não entendeu. Sabe quando não entende e tem medo de perguntar? Eles estavam assim. Ele tinha medo de perguntar o que o Senhor queria dizer. Mas aí no verso número 33 de Marcos 9, quando chegaram a Cafarnaum, eles estavam acomodados na casa onde iam ficar, e Jesus perguntou: que era que vocês estavam discutindo no caminho? Verso 34, porém eles tinham vergonha de responder, porque discutiam sobre qual deles era o maior. Ele se sentou e chamou para os que rodeassem e disse: todo aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor e servo de todos. João, impactado, começou a entender um pouco. Espera aí, é assim que eu tenho que servir. Em outra atitude, um pouco mais para frente, no capítulo 10, 35, olha assim, olha. João, Tiago, talvez instigados por Salomé, pediram a Jesus que, após a chegada do reino, recebessem lugares de honra, posições privilegiadas. Aí Jesus respondeu assim: vocês querem que eu faça o quê? E eles: permitam-nos que nos assentemos à tua direita, à tua esquerda. Eles queriam posição, eles queriam um pouco mais de status, mas o que o Senhor estava mostrando para eles: vocês não podem beber o cálice que eu vou beber, vocês podem morrer e depois vocês podem, mas um monte da transfiguração trouxe outras coisas, como por exemplo, uma ousadia. Olha, Lucas relata que Jesus, ao passar por uma aldeia de samaritanos, e o seu caminho para Jerusalém não foi bem aceito, João e Tiago disseram: Senhor, querem que mandemos que desça fogo do céu e consuma, assim como fez Elias? Eles viram o poder de Deus, o Filho amado, sendo transfigurado e sendo ali naquele momento demonstrado que era o Filho amado de Deus. E eles então, 2 situações trouxeram para a vida de João e Tiago. A primeira delas, por um lado, a fé de João e de seu irmão em Jesus aumentou demais, consideravelmente, a ponto de dizer: olha, querem que mande descer fogo do céu? Nós estamos contigo aqui, em teu nome nós podemos fazer isso. Eles estavam muito confiantes. Mas por outro lado, juntamente com isso, havia também uma arrogância pecaminosa, uma surpreendente incapacidade de se alinhar com a visão e com o sofrimento da atitude, daquilo que nós estamos estudando em Marcos, da atitude do servo. E aí vem os sinais
do fim do mundo, mas em Marcos 13. Mas João, no livro de Atos, o João do livro de Atos, é interessante notar que não é Tiago quem toma a figura proeminente, a figura mais importante, e é João, juntamente com Pedro, em Atos. E aí em seus evangelhos, primeiro João é diferente de todos os sinóticos, ele é o livro que dá a entender que Jesus teve seu ministério de 3 anos. Em suas epístolas maravilhosas e o livro de Apocalipse, que é o mais lindo de todos, o qual ele escreveu. Mas, pastor, nessa introdução, quem é João? O discípulo do amor. Aquele que entendeu, queria jogar fogo, mandar fogo para consumir, mas depois ele entendeu que o amor é a excelência. Então nós vimos João capítulo 15, verso 1, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Olha no verso de número 2, todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais fruto. O povo de Israel, irmãos, essa videira é a planta fecunda, é uma planta fecundante, é uma videira, produz muitas uvas. No Antigo Testamento as uvas simbolizavam, então, a capacidade que Israel tinha de levar o fruto, a obra de Deus, de ser referência. Olha o que diz Salmo 80, verso 8, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, está falando de Israel. Aí a parábola da vinha má, olha, Isaías capítulo 5, verso 7, a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que Ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte, esperava que fizessem o que era direito, mas só ouviu as vítimas gritando por socorro. E aí vem a questão de nós estarmos enxertados. Cristo é a videira, Deus é o lavrador que cuida dos ramos para que eles produzam fruto. Ei, se você produz fruto, é porque você está enxertado na videira. Nós éramos oliveira brava, não servíamos, mas fomos enxertados na videira, e passamos então, os ramos passaram a seguir a Cristo, eles passaram a ser frutíferos. Mas os que se tornam improdutivos, cuidado com isso, os que se arrependem de seguir a Cristo, depois que se comprometeram livremente, Ele separará da videira. Ser improdutivo, irmãos, é como estar mortos, cortarão e serão jogados fora. Veja, Jesus estabelece uma diferença entre os dois tipos de poda. Jesus estabelece a diferença do corte. O primeiro é tirar e cortar, é para lançar fora. O segundo, ele está vendo que está produzindo, ele vem limpar os ramos que levam fruto, ele limpa para promover ainda mais o crescimento. Às vezes você sente uma dorzinha aqui, não esquenta não está te cortando para te ferir, é para te limpar, para que você produza mais. É cuidado, é trato, é uma maneira de você ser tratado. Olha só, mas as pessoas que não levam fruto, não produzem, são cortadas, e aí cortadas para serem lançadas fora. A parábola dessa figueira improdutiva nós podemos ver em Lucas 13 também. Veja que nós, enxertados, você e eu, na videira que é Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com você. O segundo é frutificar e permanecer na videira. Verso 15, João, verso 5 do capítulo 15, eu sou a videira, o Senhor dizendo, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas se você não estiver na videira, sem ele nada podemos fazer. O fruto, queridos, não se limita a ganhar almas. Às vezes nós achamos que dar muitos frutos é apenas o evangelizar e ganhar almas, mas
Neste capítulo, que a oração é respondida, o gozo, o amor mencionados como fruto, nós podemos ver em Gálatas 5 também as qualidades do caráter cristão. Em Gálatas 5:22 nós podemos ver esse caráter. Não é somente ganhar almas. Ser cristão é uma forma integral de você se parecer mais com Cristo. A cada dia, a cada dia. Permanecer em Cristo significa, primeiro, acreditar que Ele é o Filho de Deus. Nós vemos isso em João. É recebê-lo como Salvador. É fazer o que Deus diz. É seguir acreditando no Evangelho. É relacionar-se com amor com a comunidade de crentes. Ei, não existe relacionamento na vertical se ele não estiver na horizontal. Como posso dizer que eu me relaciono, que eu amo a Deus e o meu irmão eu desprezo? Ei, é uma forma completa. O amor que Cristo nos amou, ele é integral, e nós amamos também o nosso irmão, é de forma integral. Muitos tratam aqui do verso 5 a 8 de pessoas boas, sinceras, fazem o que é devido. Irmãos, só tem uma forma de ser salvo, é recebendo a Cristo como seu Salvador. Não existe pessoas boas se não forem transformadas, que receberem a Cristo pela graça e misericórdia. O outro ponto, terceiro, então, é amar uns aos outros. João é o discípulo do amor. Não dá para nós falarmos do apóstolo sem entrarmos no tema principal da vida do apóstolo. Amar uns aos outros. Olha o verso de número 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Ei, esta alegria, o gozo que vem do Senhor, estando em nós, aí é o que? Um gozo completo. Quando é que eu sou de forma integral, alegre, feliz, tenho gozo? Quando estou no gozo de Cristo em minha vida. O meu mandamento é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que eu mando é isto: ame-os. Deus é amor, querido. Nós vemos isso na carta agora em 1 João 4, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Pastor, eu ainda não consigo amar. Pastor, eu não sinto amor. Pastor, eu não sinto amor pelo meu irmão, pela minha irmã. Deixa eu te falar uma coisa: você jamais vai sentir alguma coisa, porque amor não é sentimento. Você decide amar e pronto. Você simplesmente executa, você ama. O relacionamento tanto de amor entre os irmãos, marido e mulher, é uma decisão que você decide ser igual a Cristo e liberar o amor. Então, se você diz que ama e executa o amor, ama de verdade, então você conhece a Deus. Agora, se você abomina, se você odeia seu irmão, você ainda precisa ser salvo, você ainda precisa receber esse amor de Deus para que você possa compartilhar, para que você possa ir adiante compartilhando esse amor. Gálatas 5 diz: porque toda a lei, Paulo dizendo para nós, porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor procede de Deus. Irmãos, João, ele escreve no seu capítulo 13 ainda um novo mandamento, o Senhor dizendo: um novo mandamento te dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Pastor, qual é a principal característica do discípulo de Jesus? O amor pelos outros, o amor por aquilo que o amor pela obra de Deus, um amor um pelos outros. Amar, irmãos, e é um amor, não é um filéu de você querer bem, não é um eros, qual o amor que você tem pela sua esposa, não, é agapau, é um amor que você não espera nada
em troca. Eu vou amar aqui o pastor Tiago porque estamos juntos, vou amar o Rodolfo porque estamos juntos. Não, não é esse amor. Eu vou amar independente do que ele pode fazer por mim. Eu vou amar independente do que o outro pode fazer. Esse é o amor que vem de Cristo, esse é o amor de Deus, o amor ágape, que faz tudo pelos outros, sem esperar nada em troca. Aí Pedro diz para nós no capítulo 4, e verso 7, em 1 Pedro: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, e a bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, acima de todas as coisas, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A salvação em Cristo Jesus, quando nós estamos chegando ao conhecer a verdade, quando nós estamos chegando ao conhecimento da verdade, e é nos falado deste amor, e o Espírito Santo começa a fazer a obra em nossa vida, começa a mostrar que somos pecadores, começa a fazer a obra trazendo à nossa consciência que nós necessitamos. E aí alguém fala de Jesus para nós, e nós vamos até a igreja e falamos: eu vou dar uma chance para este Jesus, vinde a mim. Aí você acha que está você dando uma chance de receber a este Jesus. Aí o portal da salvação, a entrada da igreja, portal da graça está assim: vinde a mim. Aí eu estou na voz ativa, depende de mim, eu estou indo. E aí quando você passa, o que está escrito do outro lado do umbral é: eu te escolhi. Se você está aqui nessa noite, salvo, lavado no sangue do Cordeiro, você tem um plano antes de você nascer. Deus já havia te escolhido. Agora, se você permanece ou não, se você ama ou não, se você quer ou não, é contigo. Mas o amor dele, a misericórdia dele e a graça alcança a nós e todos aqueles a quantos nós proclamarmos este amor. Ele nos amou primeiro. Fechando o verso de número 16, queria chamar o ministério de louvor para vir aqui, já tomando o seu lugar. João 15, 16, assim: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas não é permanecer para você ser bom ou para ser visto, a fim de que tenha uma finalidade. Pastor, por que eu preciso frutificar? Pastor, por que eu tenho que levar adiante? Pastor, por que eu tenho que fazer com que seja produtivo os ramos? Por que eu tenho que produzir? Aí ele diz: a fim de que tudo quanto perdires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não é sem propósito. A vida do cristão não é sem propósito. Vir à igreja, buscar mais da presença de Deus, não é sem propósito. Nós ficamos felizes, nós agradecemos, mas o máximo que eu posso fazer amanhã é chegar em cada um dos irmãos que são do Satélite 1, que congregam comigo na rua Gêmeos, número 142. Só posso chegar até eles e dizer: meu muito obrigado, a minha gratidão por vocês estarem juntos conosco, ao meu muito obrigado por você nos acompanhar. Nós nos amamos. O que eu posso dizer é isso. Mas o nosso Deus, aquele que conhece tudo antes do nosso deitar e pós o nosso levantar, Ele que conhece todas as nossas necessidades, Ele não agradece, Ele recompensa. Deus nunca vai dever nada a ninguém. Deus nunca há de deixar haver navios. Nós agradecemos, mas Deus te recompensa.